Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais este bate-papo com Alexander Bayer. Hoje eu tenho a honra e a alegria gigante de ter o meu mestre, o meu mentor, doutor e pós-doutor, Fernando Pianaro, que vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é acupuntura organizacional. Trabalhar pessoas, trabalhar planejamento estratégico, que como nós conversando antes, né? Já falamos que geralmente ele é feito, mas é engavetado, como você disse, as 7 chaves. Mas aí trabalhar as pessoas para fazer ele acontecer, focado na saúde e alguns temas que eu li aqui no livro. Fernando, seja muito bem-vindo, gratidão por ter aceito esse convite, né? E eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você aqui. Okay. Bom, meu nome é Fernando Pianaro, sou palestrante internacional, já tive a oportunidade de atuar no Japão, nos Estados Unidos. Temos uma carreira acadêmica já de mais de 40 anos, então nós estamos desenvolvendo até hoje, continuamos estudando o comportamento humano. Eu vim da área de TI, mas na área de TI, no momento em que eu me tornei analista de sistemas, eu comecei a enxergar pessoas, né, mais do que máquinas, enxergar processos, enxergar angústias das pessoas para resolver problemas e comecei a observar que sem um planejamento adequado, né, sem um pensamento estratégico adequado, ninguém vai a lugar nenhum. Né? Todos nós temos estratégias, todos nós temos formas diferentes, talvez até de nos comportarmos socialmente, familiarmente, etc. Mas o fato é que nós precisamos ter um ponto de apoio lá na frente para que nós olhemos para lá e pensemos e tenhamos ação no sentido de chegar até lá. Tá? E nós precisamos planejar isso, né? Nada acontece por acaso. Tá? Usamos um pouco da experiência dos outros, usamos um pouco da nossa expertise também, vamos nos aprofundando em temas. E um tema que me ocorreu enquanto eu cursava o pós-doutorado foi a questão da acupuntura organizacional, coaching no suporte ao planejamento estratégico. Tá? Com formação em coaching, trabalho como coach também, como mentor, né? Mas olhando para pensamento estratégico, para planejamento estratégico nas organizações, eu percebi que o coaching precisava ser mais democrático, deixar de ser aquela coisa focada em gestores, como prêmio, não, você vai ser promovido, então vou te dar um processo de coaching para você, ou eu preciso que você passe um processo de coaching para realmente ver se você tem condições de assumir determinado papel, determinada função. Que é o que mais acontece, né? Que é assim, quase que 95% o foco é esse, né? Exatamente. Assim, no individual, mas não no organizacional como um todo. Exato. Então, nessa democratização do coaching, que é o princípio da acupuntura organizacional, é trazer exatamente esse contexto do coaching para todas as pessoas, dentro das limites. Porque a acupuntura é o quê? É uma técnica, são técnicas da medicina chinesa de mais de 5.000 anos, né, milenares. Olha só, 5.000 anos. Em que os chineses desenvolveram uma ideia, estudos, né, comprovando que nós temos 12 eixos verticais, que vão da nossa cabeça até os pés, e 12 eixos horizontais, que vão das pontas das mãos, e se interligam no plexo solar. Então, está tudo interligado. É um processo que é um modelo que nós temos também nas organizações. Qualquer organização é um ente vivo. Né? Então, esse ente vivo, por que é vivo? Porque é composto de pessoas. Nada funciona sem pessoas. Mesmo a tecnologia não funciona se não tiver pessoas por trás. Tá? Não vamos entrar aqui na questão da robotização, que também já teve pessoas envolvidas no desenvolvimento dos robôs, mas que substitui um pouco hoje algumas atividades operacionais. Só assim, deixa eu só te interromper. O mais legal, né, que ele estava me contando antes, que como foi tua sacada, porque vamos dizer, você conhece a acupuntura e você já faz acupuntura, né? Exatamente. Então conta um pouquinho porque acho bastante interessante essa sacada, né, criativa, inovadora, até porque inovação e criatividade são palavras-chave também que as empresas querem, precisam, que você teve justamente para criar isso. Me conta um pouquinho sobre isso, essa sacada, né, como usuário
da acupuntura para a sua saúde? Há muito tempo eu faço acupuntura, né? Não sei quanto tempo, faz muito tempo mesmo. Eu gosto, né? Não, é uma coisa que me faz bem, que me equilibra, né? Olha só. E aí vem uma questão do equilíbrio, né? Eu imagino que o equilíbrio é necessário realmente para o ser humano, tá? E nas organizações eu percebi que havia uma similaridade no processo. Então quando eu coloco, por exemplo, uma agulha no meu pé, né? Para que eu trate um problema renal, eu sou, por exemplo, um fabricante de cálculos renais, né? Na medida em que isso acontece, que eu consigo trabalhar bastante bem isso, com eliminação de cálculo, etc., eu começo a perceber que a agulha colocada naquele ponto, tá, faz uma disseminação energética para todo o corpo e faz com que ele trabalhe. Porque qual é o princípio da acupuntura? No momento que eu coloco uma agulha na sua mão, eu gero uma microlesão. Tá? Hoje tem acupunturistas que não trabalham mais com agulha, trabalham com laser. Mas o princípio é o mesmo. Na medida que eu coloco calor num determinado ponto, eu gero uma microlesão. Essa microlesão não machuca ninguém, tal, etc. Mas o fato é que o organismo recebe aquele impulso elétrico e você toma choque, às vezes, quando você coloca uma agulha, né? E começa a canalizar toda a energia para curar aquela microlesão. Quando você coloca todo o teu organismo focado no tratamento daquela microlesão, o teu organismo como um todo está funcionando. Então aquelas partes que eventualmente possam estar mais adormecidas, elas começam a trabalhar ali. Na empresa, o princípio é o mesmo. Então quando eu vou tratar aquele funcionário que está com um problema lá de saúde, está com um problema familiar, está com um problema financeiro, está com um problema conjugal, com o processo de coaching, né? Na medida que eu faço isso, naquela microlesão, você começa a trabalhar o contexto como um todo. Tá? Na medida em que isso se irradia para a organização, você começa a perceber que aquela pessoa começa a se tornar melhor, começa a produzir melhor, se sente melhor dentro da organização. Quantos de vocês aí não reclamam do seu trabalho aí durante o dia? Será que não está acontecendo alguma coisa no momento que está atrapalhando o fato de você estar no trabalho produzindo menos do que aquilo que deveria? Então, assim, a empresa, no momento que você vai, através do processo de coaching, me corrija se eu estiver errado, Pianaro, aí você vê lá, né, a lesão ou o problema, vai lá através do coaching, né, e trabalha isso, automaticamente isso irradia, aí dentro da visão sistêmica da empresa, né, tem resultados. Resultado vai ter um trecho que eu vou ler daqui a pouquinho, que é essa visão holística da empresa, assim como a acupuntura tem resultados. Então, menos empresas doentes. Aqui tem, né, um texto que um capítulo que fala uma coisa que eu achei maravilhoso. Dentro da visão holística, o estado de saúde pode ser definido como um estado de harmonia entre o corpo, a mente e o meio ambiente. Então, essa colocação aqui sua tanto para a pessoa, para o grupo, quanto para a organização. Olha só, fantástico. Qualquer organização social. Que fantástico. Aqui você diz, que eu achei interessante, agulhas intelectuais. Como é que é isso? Assim, você pode ver que o bate-papo, né, dessa vez está sendo bastante diferente, porque todas as outras vezes já tive o prazer, a alegria de ter profissionais que também tinham livros, né, mas eu acabava não expondo. E hoje então você está sendo pioneiro, Pianaro, né, que eu estou colocando aqui, né, justamente um livro que vale a pena. Depois ele vai dizer aonde comprar, como adquirir, essas coisas lá. Porque assim, eu estou encantado com isso. Até por quê? Porque, como você sabe, eu trabalho já com planejamento estratégico também, já quase nesses meus 31 anos, tanto organizacional quanto de marketing, mas nunca tinha visto de uma maneira assim tão simples e na veia, de energia. Então assim, eu falei, não, eu tenho que trazer o Pianaro e tenho que fazer essas perguntas aqui. Aqui você também tem uma outra parte que eu fui apaixonado. Agulhas intelectuais, energizando pessoas e valorizando o papel que desempenham em qualquer extremidade do organograma. Eu sempre digo, Pianaro, que hoje nós temos, né, e isso é de conhecimento, que temos N estratégias, né, estratégia de Ansoff, de Porter, Oceano Azul, e eu sempre digo assim, que a maior estratégia hoje se chama, como você mesmo disse, pessoas.
Porque são essas pessoas que fazem a organização ou essas estratégias acontecerem e não acontecerem. Então, como é que é isso aqui, ó? Agulhas intelectuais. A agulha intelectual, nesse contexto, é exatamente isso. Você é, num estado de gestão, por exemplo, você é o gestor, você é o administrador de um grupo, enfim, é o responsável por um grupo, você tem obrigação moral, tá, de fazer com que esse grupo se desenvolva. Não é você que cresceu sozinho, você só vai crescer no momento que o grupo todo trabalha. Como você tem a sorte, vamos dizer, entre aspas, né, de você ter este poder e esse conhecimento a mais, por que não usar esse conhecimento a mais para que as pessoas se desenvolvam? Então você tem que ser a agulha intelectual, você vai colocar o teu ponto, a tua fundamentação, o teu conhecimento ali naquele momento, naquela pessoa, para que isso crie um ambiente de energia positiva para todo o grupo. Então, novamente, me corrija se eu estiver errado. Automaticamente fazendo isso, eu como profissional vou estar me diferenciando, exatamente, vou estar inovando, vou estar criando, ou seja, a minha ascensão, né, na carreira é, sem sombra de dúvida nenhuma, muito melhor e muito mais rápida do que aquela que eu sempre gosto de chamar, né? Não sei se chama uma manada, né? Manada. Então você sai desse efeito manada, então. Exatamente. Então vou dizer assim, é uma grande dica, né? O que nós temos hoje, só te interrompendo, é uma diminuição do tamanho das empresas. Então, cada vez menos funcionários, né? Redução de custos, uma série de coisas, né? Mas os processos estão melhorando. Então, se os processos estão melhorando, as pessoas estão melhorando, estão fazendo com que as coisas aconteçam mais eficazmente. E para essas pessoas fazerem os processos serem melhores, você precisa ter esse diferencial, precisa atuar em cima delas, ou preparando-as com processo de coaching, de mentor, etc. Que é o nosso trabalho, né? É um trabalho diferenciado. Nós fazemos um trabalho diferenciado de preparar essas pessoas, de preparar as gestões. Eu trabalho na área de educação também, eu vejo professores fantásticos e conseguem arrancar leite de pedra, né, com os seus alunos, né, porque eles têm um diferencial, eles fazem com que o aluno se sinta importante, que o aluno se sinta energizado para poder desenvolver, desabrochar as suas habilidades. E isso eu digo, eu sou um case vivo, né, participando, né, do mestrado de neuromarketing na Florida Christian University. Foi novembro, né, ou dezembro que se deu o módulo lá, dezembro, né, o Pianaro deu o módulo de planejamento estratégico, neuroplanejamento, né, e eu assisti, eu sou exemplo vivo e assino embaixo, né, que realmente faz o quê? Faz a mudança, né. Na verdade, você fez lá um grande trabalho de coaching mentoring, né, quase 8 horas. 8 horas, praticamente. Né? Isso. Como é que você vai conseguir manter uma turma atenta durante 8 horas? Então você tem que ter algum diferencial, senão você não consegue manter uma turma. Imagine crianças hoje nessa idade, adolescentes aí que estão acostumados com tudo rápido, YouTube e tal, etc. Você conseguir mantê-los uma hora e meia dentro de uma sala de aula com atenção. Isso. Tem que ser especial. Outra pérola, olha só aqui, ó, né? Dentro da visão holística, acabei de ler, inclusive, né, o estado de saúde pode ser definido como um estado de harmonia entre o corpo, né, a mente e o meio ambiente. Pianaro, tanto tem se falado nos últimos tempos aí, qualidade de vida. Então, assim, o capítulo aqui é doenças organizacional. Como assim? O que é isso então? O que é essa saúde das pessoas, né? Saúde das organizações, né? Na verdade, o termo meio ambiente está sendo utilizado assim mais no sentido de natureza, de bicho, né, de cuidar de bicho. Não é isso. O meio ambiente é esse lugar onde nós estamos aqui. Isso aqui é o nosso meio ambiente, é o nosso habitat. Né? Se vocês tiverem a pachorra, né, tiverem a paciência de ler um livro chamado Sapiens, do Yuval Harari, vocês vão entender um pouco dessa evolução do homem, né? Como esse conceito subjetivo de qualidade de vida foi modificado. O que é qualidade de vida para você, o que é qualidade de vida para mim? Tá? Morando numa cidade como Curitiba, que é uma cidade exemplo para o Brasil, né? Para a América Latina como um todo. O que é qualidade de vida para quem mora numa aldeia da África? Os conceitos são diferentes. Então, agora, dentro das organizações, o que é qualidade de vida? Né?
ter uma cadeira confortável, ter uma mesa de mármore, ter um computador de última geração. Isso vai resolver o problema efetivamente da questão da qualidade de vida? Temporariamente sim, mas enquanto eu não tiver esse equilíbrio mente, corpo e meio ambiente, eu não consigo fazer nada, eu nunca vou estar satisfeito. Aliás, a insatisfação é uma característica do Homo sapiens. Uhum. Né? Mas o processo de equilíbrio, na medida que você vai conseguindo coisas, quantas coisas você compra que não precisa? Então não é só meio ambiente. Aqui me ocorreu mais uma pergunta. Estávamos antes conversando, batendo papo, justamente sobre neurociência. E aqui diz assim: as doenças são os resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Mahatma Gandhi. Né? Como assim, até como professor dessa área, né? Eu como aluno, como assim a mente também, já que neuro qualquer coisa está bastante em moda, né? Está em moda e está sendo utilizado às vezes de uma forma indevida, né? Isso. Então explica direito aqui. O neuro tem tudo a ver com o nosso sistema nervoso, sobre o nosso cérebro. Como é que nós administramos isso? Vamos pelas coisas mais simples. Quantas horas de sono você tem? Começa por aí. Então existe um certo equilíbrio, né, que a gente precisa ter entre horas de sono, horas de trabalho, então, etc. É interessante que nós tenhamos uma vida regrada, com cronogramas certinho, é interessante. Mas existem momentos que nós precisamos sair desse contexto, porque senão não nos tornamos criativos, nós nos tornamos escravos de hábitos. Né? Então, na medida que a gente... Bom, mas vamos voltar aqui na questão do equilíbrio. Então, na questão do equilíbrio, na medida em que nós temos esse equilíbrio, nós adoecemos menos. Tá? Nós temos uma atividade cerebral que nos deixa num estado tranquilo. Tá? Não é muito comum, né, que as pessoas tenham, assim, por exemplo, dores de cabeça absurdas simplesmente porque há um problema físico. Tá? Claro, muitas doenças às vezes acontecem e nós precisamos trabalhar com isso. Agora, vamos colocar da seguinte forma, né? Eu sou um fabricante de cálculo renal, por exemplo, e eu não sinto dores, porque eu consegui dominar isso, consegui me colocar na minha mente que isto não é uma coisa que vai me impedir. Eu conheço pessoas que têm síndrome de cálculo renal, às vezes, que não conseguem se movimentar. Eu coloquei isso na cabeça que isso não vai me atrapalhar. Então, mesmo tendo essa produção de cálculo renal que eu administro com a questão da acupuntura, eu não tenho restrição de me movimentar, por exemplo. Então, tem muitas doenças já comprovadas, né, e isso está nos nossos cursos agora da Florida Christian University, que vai aplicar em várias áreas, onde nós estamos estudando essa questão da neurociência. Né? A neurociência aplicada a todas as áreas da vida. Né? É uma coisa nova, é uma coisa recente, tá? Com os novos equipamentos de ressonância magnética, principalmente, que a gente tem aí na medicina hoje, isso fica mais fácil de você controlar. Mas como é que existiam pessoas que, vamos pegar assim, uma linha oriental, a linha budista, por exemplo, que os budistas normalmente dizem que não sentem dores, né? Você consegue administrar as alegrias e as dores. E isso dentro da questão da ciência era até então uma coisa inexplicável. Hoje, com esses exames mais avançados que a gente tem de ressonância, a gente já consegue comprovar que tem determinadas áreas do cérebro que, quando ativadas, né, elas inibem dor, inibem uma série de coisas. E, por que não, né, usando uma agulha na acupuntura, você não consegue fazer com que essas áreas sejam atingidas. Né? Porque na empresa, quando você tem uma dor de cabeça enorme, ativando determinadas pessoas, você não consegue melhorar também o ambiente da empresa e fazer com que aquela dor seja suportável e até suplantada. Vocês estão percebendo o exemplo de autoconhecimento que você tem, assim, uau, show. Que assim, para ser um profissional diferente hoje, para fazer esses resultados, tem que ser o quê? Autoconhecimento, né, Pianaro? Porque senão, na verdade, é assim, vai para manada. Você quer fazer algo diferente?
tem que estudar. Né? Você tem que ir atrás, tem que estudar, tem que olhar para pessoas que já atingiram outros patamares. Tá? Não vai aparecer um outro Bill Gates na vida, nem um outro Steve Jobs, mas são as pessoas que mudaram o mundo. O Steve Jobs, para mim, foi o cara que mudou o mundo. Né? Para mim também, concordo plenamente. Nos últimos 10 anos, a mudança que nós tivemos no mundo, tá? Toda a mudança do mundo hoje está baseada nas ideias do Steve Jobs. Mais uma pérola final aqui. Como observa Falcone, o espírito de excelência é ter atitude em tudo que se faz, de querer sempre fazer o melhor do mundo. Pode-se até não conseguir, mas vale a pena tentar. Pianaro, pessoas doentes conseguem mudar as atitudes? Claro que consegue. Como assim? Claro que consegue. Como assim? Estamos sintonizados. Primeiro ela precisa querer mudar. Uhum. Aí vem... eu até critico um pouco alguns colegas da área de coaching que dizem que conseguem mudar qualquer pessoa. Não, você não muda as pessoas. As pessoas precisam querer mudar. E a partir do momento que elas sentem a necessidade e querem mudar, você consegue ajudá-las. Você não consegue empurrar alguém para frente se ela não quiser ir. Então, a gente sabe disso. Né? Não vamos colocar aqui que nós faríamos milagres. Agora, o Falcone é muito de processo, né? Então é um cara sensacional, é um dos meus ídolos aí na área de processo. Ele traz assim a visão do processo baseada sempre em pessoas. Tá? Nada funciona sem pessoas. O Bill Gates foi muito feliz numa colocação que ele fez numa entrevista uma vez, que ele dizia o seguinte: a empresa dele existe até as 6 horas da tarde. A partir das 6 horas da tarde, quando as pessoas vão embora, a empresa não existe, só tem um prédio. Retoma a empresa no dia seguinte, porque esse conjunto de pessoas que precisa ser administrado, que precisa ser olhado com as suas características individuais, com os seus perfis, né? Uma coisa que a gente fala muito hoje da avaliação do perfil, colocar a pessoa certa no lugar certo, desenvolver... assim, tem alguns contextos errados ainda vinculados na RH, que a gente precisa equalizar todo mundo. Não tem que equalizar nada, nós temos que aproveitar o potencial de cada um. Isso! Né? Tem que aproveitar o potencial de cada um. As pessoas são diferentes. Tá? Então nós temos que usar esse ser diferente em benefício da empresa. Tá? Colocar as pessoas no lugar certo, dar papéis para eles e assim responsabilidades que eles possam assumir. Tá? E tem pessoas que não querem ser gerentes, não querem ser líderes. Mas eles são fracos? Não, eles são excelentes às vezes, mas não querem exercer papel de liderança. Então nós precisamos entender isso, as RHs precisam entender isso. As empresas precisam entender que ele tem um valor muito grande que precisa ser trabalhado e ser valorizado financeiramente, com cursos, etc., mas sem ser líder. Ele não tem habilidade, talvez, ou vontade, ou nem quer ser, não quer fazer gestão de pessoas e de processo, mas ele quer trabalhar. Uhum. Ele consegue produzir muito mais do que 2, 3 pessoas juntas, desde que colocar no lugar certo, reconhecido por isso, etc, etc. Aí que entra levar efetivamente essa ferramenta, coaching, né, que você faz nos teus trabalhos de coaching individual, de grupo, ou nas empresas, nas organizações, para trabalhar o planejamento estratégico, a gestão estratégica, para que a empresa saia, como você colocou, né, de doente para a saúde. Né? Porque um profissional como esse, tendo claro, né, que ele está naquele lugar que ele efetivamente quer, que não é o de gestão, talvez de operacional, mas ele está feliz, está contente, está bacana. Quem está ganhando com isso? É o índice de felicidade bruta, aquele indicador, a empresa também. E aí você volta para a qualidade de vida. Isso, volta para a qualidade de vida. E assim, em tempo e total, né, Pianaro? Pessoas. Eu realmente tenho visto ainda alguns profissionais na área de, até se dizem gestão de pessoas, né, com o foco não em pessoas. Tem que chamar o Pianaro para conversar sobre isso. Né? Pianaro, assim, 2 coisas. Em primeiro lugar, onde esse meu seguidor encontra esse livro? Como é que ele faz para fazer isso? Depois, deixa todos os teus contatos. Gente, as palestras dele são fenomenais. Os trabalhos de mentoring e trabalho de coaching deles são fenomenais. Eu assino embaixo. Assim, a minha marca eu pego e assino embaixo.
Aí deixa também todos os teus contatos, site, telefone, WhatsApp e assim por diante. Bem, o livro está com a primeira edição quase esgotada já, né? Porque é bom, olha só, parabéns. Eu ainda tenho ele à venda na biblioteca da FESP, da Faculdade de Educação Superior do Paraná, e tenho exemplares em casa. Eu tinha um contrato com a livraria, com uma livraria famosa aqui de Curitiba, mas esse contrato se esvaiu. O que eu estou planejando agora para fevereiro é lançar a segunda versão. Eu pensei até em fazer uma reimpressão do livro, né, mais alguns exemplares, mas eu acredito que colocando alguns contextos de neurociências aplicadas, que eu estou trazendo agora para dentro desse livro, eu devo enriquecê-lo. Então eu talvez espere, talvez não, quase com certeza eu espere para terminar esse trabalho até o final de janeiro, e já em fevereiro tenho a segunda edição já revisada e atualizada. Mas ainda tem para vender o atual. Então é entrar em contato comigo ou com a biblioteca da FESP. Teus contatos, como é que as pessoas entram em contato com você? Fernando Pianaro, eu tenho um site www.fernandopianaro.com.br, tenho o WhatsApp, telefone, né? Tenho o Facebook também tem muitas pessoas que entram em contato comigo via Messenger, né? Fernando Pianaro também. Temos o LinkedIn Fernando Pianaro. E o telefone, WhatsApp? Skype Fernando Pianaro, Fernando.Pianaro. O telefone é 41, né? Brasil 41 99224 4100. Que também é o WhatsApp. Vai lá no LinkedIn dele, se conecta com ele, mas vai lá também. O Facebook dele, pessoal, porque todo dia, no mínimo umas 2, 3 vezes, Pianaro, tem lá as hashtags Dica do Coach Pianaro. São pérolas. Essa é uma só por dia. Essa é uma por dia. Eu sou um, que se você me acompanha lá no Facebook também, né, você vai ver que eu às vezes também pego umas ideias sacadas dele, sempre cito, né, mas tem umas sacadas de reflexão realmente maravilhosas. Né? Bem bacana, dá pra ver que você gosta de fazer isso, né? Curte fazer isso. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro onde eu ouvi essa frase, sinceramente, se me perguntarem. Não é uma frase minha, mas é uma frase que eu uso já há muitos anos, e que é o meu lema. Você pode não acreditar em mim, mas eu estou falando a verdade. Isso, bacana. Pianaro, gratidão imensa pela grande oportunidade, pela grande sabedoria, pelo grande conhecimento, realmente o passado. Gratidão, né? Assim, sem sombra de dúvida, já quero deixar marcado, né, a versão 2 do livro, que aí eu leio ele rapidinho e trago uma segunda entrevista. Fevereiro, tá? Se você gostou desse vídeo, né, baixe um like, né, deixe seu comentário, aproveite para compartilhar com as pessoas que você gosta do seu trabalho, em casa, com a família, até para levar mais conteúdo relevante para eles. Se você também não gostou, também, né, dá um não like aqui, mas escreva por quê. Se você ainda não assinou o meu canal do YouTube, aqui embaixo, vai lá, aperte, apareceu o sininho, clique no sininho, porque aí toda vez que eu lançar um novo vídeo, o próprio YouTube vai avisar você, tá ok? Gratidão imensa, Pianaro, mais uma vez, gratidão imensa. Eu que agradeço. E até o nosso próximo vídeo.